deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós conhecemos bem essa parábola que Jesus ensinou logo após o Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte tem várias recomendações de Cristo, de como nós devemos nos comportar em diversas circunstâncias de relacionamento com as pessoas e com o próprio Deus. Mas aqui nesse texto, nós encontramos dois tipos de pessoas. O prudente, que é o que ouve a palavra e a pratica, e o insensato, que é o que ouve a palavra, mas não a pratica. Mas existe um outro sujeito aqui. Um terceiro sujeito, que está escondido nesse texto, nessa passagem. E que tem sido, infelizmente, a realidade de muitas igrejas e de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Então, aqui nós temos o prudente e o insensato. Mas nós também temos, se você for analisar e pensar sobre isso, uma terceira pessoa, o surdo, o ignorante. Ignorante não de ser rude e mal educado, ignorante de ignorar mesmo. Ele ignora algo, não conhece. Porque aqui Jesus está falando para duas pessoas. Pessoas que ouviam a palavra dele, mas que deliberadamente escolhiam praticar, ou deliberadamente escolhiam não praticar. Mas ouviam a palavra, conheciam a palavra, estavam diante do Cristo. Mas existe uma terceira pessoa, que era aquela que não estava lá, não estava ouvindo, não ouviu. Ou se estava, não prestou atenção, se distraiu, ficou olhando o céu, as nuvens, as gaivotas, né, o chão, pensando o que ia ter de almoço, se ia ter comido ou não, que já estava tarde, né, muito tempo aquele homem falando, e nada, o estômago já estava roncando. Porque quem dera, se a maioria das pessoas que se dizem cristãos realmente tivessem ouvido ou estejam ouvindo Jesus falar os ensinamentos da palavra. Porque existe essa terceira pessoa que nem sequer ouve. E, consequentemente, a palavra não existe e não opera, porque o poder está na palavra. Então, a Bíblia tem tantas coisas a nos ensinar. Por exemplo, quando Jesus fala sobre o administrador sensato e o insensato, né? O administrador ímpio, né? Que foi lá e arrecadou um dinheirinho entre os clientes do patrão dele, porque ele ia ser mandado embora. Então, ele arrecadou, ele deu desconto para depois ser bem tratado. E era uma pessoa do mundo. E aí ele fala que os de Deus, os filhos de Deus, não têm essa astúcia, eles não procuram fazer amigos para Deus. Ela ensina, por exemplo, que você deve perdoar, que você deve trabalhar, que você não deve mentir, que quem ajuda os pobres empresta a Deus, diversas coisas. A palavra tem sabedoria para tudo. Ela fala que você tem que tratar bem o seu animalzinho. Ela ensina que o amor ao próximo é como o bom samaritano. Você vê alguém machucado, doente, você não ignora, você para e faz o que você pode, você presta socorro, independente de que o samaritano é inimigo do judeu. Então, a palavra tem
tudo o que nós precisamos para uma vida boa, agradável e perfeita. Por exemplo, vocês sabem por que é que as pessoas tomam vacina? Como é que é o mecanismo de uma vacina? O mecanismo de uma vacina é pegar um tipo de vírus que provoca um tipo de doença, dar uma tonteada nele, colocar na pessoa, para quê? Para que o organismo dela, com aquele vírus meio tonto, desenvolva uma capacidade de eliminar aquele vírus do organismo dela. E da próxima vez que aquele vírus entrar no organismo dela, mesmo não estando mais tonto, mas sendo do mesmo tipo, o organismo dessa pessoa já tem uma inteligência que identifica aquele vírus e elimina. E é sempre assim. Nosso organismo foi criado de uma maneira impressionante. Quando você vê as imagens explicando como que funciona o sistema de defesa do nosso corpo, quando entra algo que contamina e vem os anticorpos e batalham contra aquilo, marcam aqueles vírus, eliminam, engolem eles, destroem. E fora isso, o nosso sistema tem uma área de inteligência para onde vem, depois que eliminou todos os vírus, vem um outro tipo de organismo, mapeia o que era aquilo, como ele foi derrotado e manda essa informação para esse sistema de inteligência. E o nosso organismo se renova. Aquilo que foi lesado nasce de novo, as células novas nascem todos os dias. Que legal. Excelente, né? Mas, porque nós ignoramos os conhecimentos da palavra, com relação à nossa alimentação e com relação à qualidade do sono, com relação aos horários de funcionamento do corpo, com relação ao jejum, nós sofremos muitas consequências de enfermidades que se tornaram crônicas, porque nós não entendemos, não ouvimos a palavra. Nós não somos nem aquele que não pratica porque quer ou pratica porque quer. A gente é ignorante, a gente não conhece, ignora. Então, aí você vai lá e vê assim o cara falando, ó, se você fizer um jejum a partir de determinada hora, as células doentes, as células envelhecidas, serão consumidas pelas células fortes. Elas se alimentam daquelas células doentes. Consequentemente, você vai ficar com muito pouca célula doente no seu corpo, se você for uma pessoa que pratica um jejum de 16, 18 horas normalmente. Mas a gente não enxerga isso na palavra. A gente não enxerga a necessidade do jejum. A gente não enxerga a necessidade da oração. A gente não enxerga a necessidade de de nos humilharmos diante do Espírito Santo para que Ele nos ensine todas as coisas. Nós achamos que sabemos. Essa parábola que Jesus conta, ele conta de duas pessoas. Aquele que ouve a minha palavra e pratica é sensato, prudente. Aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica é insensato, é imprudente. Mas a gente tem que reconhecer que tem essa terceira pessoa. A que nem ouve, a que ignora, a que é surda para a palavra de Deus. E que às vezes está 10, 20 anos, 30 anos na igreja. Não prospera, não se relaciona bem, vive enfermo, vive triste, vive assustado, vive ansioso, é influenciável. Qualquer pessoa sopra um vento numa direção e empurra a pessoa para lá. Não entende o mundo espiritual. Por exemplo, quando o pastor Geraldo vem aqui, ele vai em casa de algumas pessoas, ele fala assim, isso aqui tem que sair, isso aqui é um portal.
Aí é uma mandala, é não sei o quê, mas a gente fala assim, mas e se ungir essa mandala não resolve? Não, não resolve. Por quê? Porque algumas coisas, alguns portais, já foram estabelecidos de uma maneira muito permanente. Porque o mundo é de Satanás. Foram consagrados de tal forma que não se anula mais. E você vê isso em todo lugar. É a coisa mais bonitinha, um olho grego pendurado na corrente. Um elefantinho daqueles da Índia lá, que é um dos tipos de deuses mais terríveis para a vida financeira, um elefantinho daqueles como sendo um pingente. Ah, mas o que tem? É tão inocente, a Bíblia fala que o ídolo não é nada. É verdade. Mas alguns portais foram abertos por preços muito altos no mundo espiritual. E não é a minha oração, a sua oração, que vai fechar. Mas a gente ignora. A gente ignora. A gente desconsidera. Quando você vê, você está lá, sassaricando, muito bonitinho, muito contentinho, com um monte de pingentinho. Ainda põe uns vários, né? Não tem uns berloque? Tem lá um olho grego, um elefante, uma pimenta, não sei o quê, piriri, pororó, né? Então, ignoramos. E vocês concordam, então, que existe esse terceiro sujeito? O que não ouve. É pior. Porque aquele que ouviu ainda pode acontecer de que mesmo ele tendo escolhido não praticar, quando ele vê que a sua queda foi grande e completa, ele possa se lembrar da palavra e se arrepender. Mas e aquele que não ouve? Aquele que não sabe. Aí, por que eu estava falando que o jejum de 16 ou 18 horas, feito normalmente, vai te garantir uma boa saúde? Porque se você se alimentar com algo que possa te fazer mal, que possa vir produzir células danosas no seu organismo, no momento em que você se alimenta, toda a sua equipe de segurança vai para lá. Aí você tem alergia a leite, você tem alergia a açúcar, você tem alergia não sei o quê, você tem... E o seu organismo vive numa guerra civil. Ele vive combatendo aquela comida diária que você come e que te faz um mal. Mas ele ataca primeiro aquilo lá. As células danificadas que ficaram em você não estão sendo combatidas. Por quê? Porque existe um limite de capacidade do sistema imunológico. E as prioridades. Mas se você faz um jejum constante, é prática comum na sua vida, você vai permitir que os seus soldadinhos, que lutam por você, que são inteligentes por você, que Deus colocou para te defender de todas as coisas, possam se recuperar, se reorganizar, se refazer e combater de maneira correta aquilo que foi danificado, inclusive produzir novos tecidos, novas células, novo sistema. Mas como ele está sempre ocupado, então vocês entendem que a estratégia para a nossa destruição, ela é só uma. Nos manter ocupados, distraídos. E essa distração está chegando a tal ponto nessa nossa geração, e nós precisamos fazer algo para que isso não passe para a próxima geração, mas está bem difícil. Essa distração está chegando a tal ponto que as pessoas estão enfermas, ansiosas, não dormem, infelizes, confusas, fáceis de serem enganadas, fáceis de serem manipuladas. Distraiu Eva, distraiu Adão através da Eva e distrai a gente. E quando estamos ocupados e distraídos, como o próprio Cristo falou, nós ficamos coando mosquitos e deixamos passar os elefantes. Por quê? Porque não ouvimos estas palavras. Porque uma coisa é dizer o seguinte, ó, eu quero coar mosquito e quero que os elefantes passem mesmo, porque eu estou afins.
Eu escolho isso. Eu sei que não é para comer doce, mas eu vou comer. Eu sei que é para fazer jejum, mas eu não vou fazer. Eu sei que é bom orar, mas eu não vou orar, não quero. Eu sei que eu tenho que dizimar é uma coisa importante para que eu seja abençoada, mas eu não vou. Eu sei que ofertar é semear na minha própria vida, mas eu não quero fazer. Eu quero viver assim mesmo e está tudo bem. Mas eu sei. Eu ouvi. Eu prestei atenção. E eu escolhi. Então, essa pessoa realmente exerce livre-arbítrio. Inclusive, tem alguns autores dizendo aí que o livre-arbítrio não existe. Por quê? Porque nós somos levados a praticar as coisas pelas condições. É verdade, nós somos levados a praticar as coisas pelas condições, pelo ambiente, pelas circunstâncias. Isso é a mais pura verdade. Mas é porque ignoramos a palavra. Porque independente das condições, das circunstâncias que vierem na sua vida, se você conhece a palavra, você vai ter livre-arbítrio. Você vai poder escolher se faz ou não faz, consciente das consequências. Mas se você não conhece a palavra, você vai viver uma roleta russa. E uma roleta russa que não vai ter só uma bala no canhão. É uma roleta russa que vai ter só um buraquinho sem bala. Porque a probabilidade de você acertar na vida sem a direção de Deus é muito pequena. Então, nós não podemos nos conformar em sermos essa terceira pessoa. Para isso, nós temos que exercer verdadeiramente o que é necessário para que nós possamos dizer com certeza que nós temos a capacidade de exercer o livre-arbítrio. Porque senão não é livre-arbítrio. O lugar onde nós temos nos colocado não é de livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é quando você tem escolha. E quando você sabe analisar as escolhas. Mas se você não ouve a palavra, como é que você vai praticar? Como é que realmente você vai exercer livre-arbítrio? Não vai. Você vai ser, como diz lá em Salmo 1, como palha levada ao vento. Para onde o vento soprar, você vai. Ah, mas e agora? Velho, estuda a palavra, ora, conversa com Deus, chama o Espírito Santo, gasta tempo em comunhão. Exerce o seu direito de poder ter o livre-arbítrio. Tenha domínio sobre as suas escolhas. Tenha poder sobre sua vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis, entendereis, tereis experiência com a verdade. Nós vamos saber que ela existe e onde ela leva. O que ela produz. E aí nós seremos verdadeiramente livres. Enquanto isso, nós não somos. Nós somos levados como palha ao vento. Por quê? Porque somos rasos naquilo em que já deveríamos ser profundos. Não somos nem o prudente, nem o insensato, muitas vezes. Somos surdos. Mas glória a Deus pela misericórdia dele. Por quê? Porque no momento em que estamos afundando, que nem Pedro, a gente fala, Jesus, me salva. E ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele dá a mão por sobre as águas e nos tira daquele lugar. Mas se até Pedro deu uma melhorada, a gente também pode. Porque nós estamos debaixo de uma graça maior, nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo. Não existe nada que você precise saber que o Espírito Santo não possa te ensinar. Mas se você não ouve, se a gente não escuta, que lugar, que posição, nem prudente, nem insensato, surdo. Então, o Espírito Santo deseja que a gente tenha um ouvido mais afinado. E um dos primeiros passos para um ouvido mais afinado
é você se envolver com os projetos desse ministério. Não ache que essas coisas são bobagens. Não ache que essa pequena oferta, seja ela de R$10, R$20, R$1.000, não ache que isso é uma bobagem. Não é. Todas as vezes que você ouve esse ministério fazendo este chamado, isso é uma coisa boa. Por quê? Porque os seus ouvidos estão sendo treinados. Uma das melhores formas de aprendermos a ouvir a Deus, que a gente não vê, é começar a ouvir a liderança que a gente vê. Você vê, essa igreja tem lideranças que são a mesma há anos, desde quando ela começou. Nós sabemos onde eles moram, nós sabemos o que eles fazem, nós sabemos tudo, a gente acompanha tudo. Sabemos que são pessoas de oração, homens e mulheres de Deus, e que têm chamado esse ministério, essa igreja, para este trabalho e outros. Seja rápido em ouvir esse chamado, porque se você começar a ouvir as lideranças que Deus colocou sobre as suas vidas, sobre a minha vida, os seus ouvidos se tornarão mais abertos para você ouvir a Deus. Porque se você se nega a ouvir quem você vê, você não vai ouvir quem você não vê. Amém? Que a gente possa abrir os nossos ouvidos. Quem tiver com esse envelope aí, levanta a mão que o obreiro vai até vocês para retirar. Elípio. Amém? Essa é a oferta das cestas de alimentos, tá? Não é o dízimo da igreja e nem a oferta da igreja que vocês fazem na semana. E pela internet, aparece aí a nossa chave Pix. Você que está nos ouvindo, você pode contribuir com esta obra. Eu oro para que você possa estar nos ouvindo. Ouçam a liderança da igreja que vocês frequentam. Por quê? Porque elas foram estabelecidas por Deus. E elas vão se resolver na vida com Deus também. Amém? Mais alguém? Mais alguém? Aleluia. Estendam as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa oferta ágape, Pai, e declaramos que ela irá cumprir o propósito para o qual ela foi alçada. Que vidas serão abençoadas, vidas serão salvas, e este ministério estará cumprindo, Pai, a tua vontade. Nós abençoamos, Pai, esta igreja, nós abençoamos todos os membros dessa igreja, e declaramos, Pai, que ceras dos seus ouvidos estão sendo retiradas agora pelo poder do Espírito Santo, ceras sendo retiradas, palavra rema sendo levada à mente e ao coração de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém.